povo, que para mim é uma coisa absurda. Dar dinheiro em espécie para o povo. Dinheiro em espécie para o povo, os pobres, os miseráveis, abaixo da linha da dignidade humana, dinheiro. E aos ricos, no sistema banqueiro, no sistema bancário, mais lucro. Nunca se teve tanto lucro no sistema bancário como se tem hoje no Brasil. Muito bem. Trilhões. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o doutor Paulo Ramalho no próximo bloco sobre esses problemas tão fascinantes da lei processual e do crime de uma maneira geral. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o criminalista Paulo Ramalho. Paulo, me diz uma coisa, há uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas no fundo, se você pesquisar, tem. Eu fiquei admirado, é uma coisa muito atual, né? Tá na mídia aí dos últimos dias, que os multibilionários americanos resolveram doar a metade das suas fortunas para obras sociais. O que você acha disso, Paulo? É a velha história, né? É melhor dar os anéis do que perder os dedos, porque, imagine, só para usar o exemplo do Rio de Janeiro, não vou nem colocar isso no mundo, mas a gente pode colocar isso a nível mundial. Imagine se toda a população miserável, que vive com dignidade nas favelas, nas periferias, se elas se revoltassem e descessem o asfalto. Com certeza. Não levariam apenas os anéis, levariam os dedos. Então, o milionário está percebendo isso e, por outro lado, também quer ser demagógico, ele quer ser politicamente correto. Então, ele doa. Agora, essas doações a gente vê. Parece, por exemplo, quando você faz uma campanha Unicef, que se arrecada de dinheiro, a gente tem a impressão de que vai acabar a pobreza no mundo. Mas esse dinheiro não chega. O problema é a administração. O dinheiro não chega. O sujeito, nós temos, o ser humano parece que perdeu o pudor, a dignidade, o respeito ao próprio determinismo biológico, a justificação de sua existência, que ele é capaz de desviar dinheiro do favelado que a casa caiu e que não tem onde morar. O dinheiro chega no meio do caminho, alguém rouba-lhe as roupas. Mas não chega. O alimento Vai, mas não chega. Vai, mas não chega, porque não há um sistema de controle. Paulo, vem cá, me diz uma coisa. Eu não vou dizer o número, até porque nem me lembro, porque são tantas leis que eu não me lembro. Mas houve uma sucessão de leis no ano passado que mudou inteiramente o procedimento na área penal. E, sobretudo, inverteu o interrogatório. Como é que você viu isso? Porque veja só, eu já ouvi juízes, promotores sobre esse assunto, queria ouvir você agora. Olha, a lei, ela tentou dar celeridade ao processo, porque o que acontecia antes? Um processo, quando se desenvolvia, ele eram praticados vários atos. Primeiro, o juiz interrogava o réu, depois abria um prazo para a defesa, depois o juiz marcava uma audiência para ouvir as testemunhas de acusação, depois marcava uma outra audiência para ouvir as testemunhas de defesa, depois ele deixava as partes requerer mais provas, depois ia para as alegações finais escritas, as razões que as partes que se antepõem tentavam convencer o juízo. A reforma tentou concentrar isso para dar mais celeridade. E fez o seguinte: todos esses atos agora não são mais espaçados no tempo. Todos esses atos devem ser realizados num único momento, que se chamou de audiência de instrução e julgamento, como é na prática forense. Falo assim para possibilitar o cidadão, a cidadã que não é advogado, que tem sua audiência muito grande nessa área, e é importante uma contribuição para a cidadania. Então, a ideia foi essa. Só que não funciona. Por que não funciona? O juiz marca uma audiência de instrução e julgamento, mas o preso não é trazido, porque o carro quebrou, porque não tem carro. As testemunhas não foram localizadas, porque moram muito longe. E aí falta. E aí o sistema fica igualzinho. Um dia houve-se uma testemunha, no outro dia houve-se outra, no outro dia... E alguns casos em que o fato acontece no centro urbano, aí sim. O problema é que a justiça tem que ser mais ágil. O juizado civil, que o senhor conhece bem isso, porque participou da implementação dos juizados especiais, os juizados especiais cíveis, que é aquilo da briga de vizinho, da coisa boba, que era a grande promessa de desafogar a justiça, hoje é um desastre. Sim, quem entra com uma ação hoje no juizado, a audiência vai ser daqui a um ano.
estão preferindo ir para a justiça comum do que ir para o juizado, porque não dá conta, porque não há investimento. E quanto mais se facilita, há uma contradição. Quanto mais se facilita o acesso do povo à justiça, mais a justiça se torna paquiderme. Paulo, você é uma enciclopédia, você viveu toda a vida nesse negócio, você conhece tudo, eu tenho que te chamar aqui para o nosso campo. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa que está... Claro que houve essa tentativa de concentração e, portanto, mais rapidez no julgamento da demanda penal. Mas foi uma reforma de gabinete, como você já deixou nas entrevistas. Mas eu vejo também nesse transe, vamos dizer assim, eu vejo também uma grande vantagem para o réu. Você não achou, não? Do ponto de vista do direito de defesa. Ah, sim. Ele é o último a se pronunciar. É o último a se pronunciar. Depois de ver o que disseram contra ele. É o máximo do contraditório. Porque o processo contraditório é isso. O réu não pode começar um processo sendo interrogado pelo juiz. Exatamente. Ele não tem que se defender. Eu me lembro do meu tempo, não sei se você já pegou. Havia juiz, eu trabalhei com juízes duros entre aspas, aqui no Rio de Janeiro. O cara fazia 4 perguntas para o réu, 3 ou 4 perguntas. Seu nome, o senhor sabe do que está sendo acusado, quem é o seu advogado, pode ir embora. O negócio era assim, quer dizer, aquilo era um ato inútil, né? Exatamente. E outra coisa também, a possibilidade do juiz matar a ação penal, eu achei isso também interessante, a exemplo do Código de Processo Civil. Exatamente, o julgamento antecipado da lei, né? Do ponto de vista teórico é um espetáculo, mas o volume é tão grande que o juiz não consegue fazer isso. Então ele prefere ir recebendo todas as denúncias e depois resolve. Na verdade, o juiz hoje só lê o processo pelo volume de trabalho. Se vai prender, se vai soltar. Se ele não tem que prender nem soltar, ele deixa o processo ir, ele só lê na hora da sentença. E diz alguns, graças a Deus que alguns ainda leem, porque tem muita gente julgando sem ler. Agora, Paulo, ainda uma outra pergunta sobre esse tema. Me diga uma coisa, essa ideia de justiça rápida, isso é uma balela, não há justiça rápida. Isso, e jogar a culpa no juiz, o juiz não tem culpa nenhuma. Imagina um inventário que se disputa aquilo ali a ferro e fogo durante anos, o juiz é responsável por aquilo. Mas o problema disso é o lobby. Olha só, nós acabamos com o inventário. Aliás, demoramos. Mas criamos, o mundo inteiro não tem inventário. Eu já fiz inventário na França, na Itália, trocando correspondência com o cartório diz, deposite tanto na conta tal, e o processo acaba. Aqui tem o monopólio dos cartórios, que, na minha opinião, é a vergonha do país. Eu não consigo entender como o sujeito que presta um serviço público necessário pode ganhar R$1 milhão por mês. E o desembargador, que tem a capacidade de rever os seus atos, possa ganhar R$25 mil. Tem alguma coisa errada nesse sistema. O Supremo julgou assim muito recentemente, a vitalicidade do homem de cartório é até a morte. Até a morte. Não, no interior... A do juiz não, aos 70 anos o cara morreu. Não, no interior tem muito cadáver embalsamado na varanda, porque o filho está lá respondendo pelo expediente, o pai está só de licença. E uma vez por semana botam um cadáver embalsamado na varanda e alguém levanta o braço e passa o visível. Para quê? Para que aquele R$1 milhão que está sendo arrecadado, mas, Paulo, o cartório continue na família. Eu e você, nós sabemos que isso é impossível de mudar, esse sistema não muda. Não muda. Você vê a Constituição preservou os direitos dessa turma toda aí, como é que vai mudar isso aí? Não muda. E o problema é que para mudar tem que fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, mas os riscos são tão grandes em fazer uma Assembleia Nacional Constituinte que é melhor deixar tudo muito como obrigado. Tá. Muito obrigado, Paulo, foi uma beleza estar conversando contigo aqui, eu tenho certeza que os nossos telespectadores gostaram demais do seu programa, das suas ideias. É uma pena que a gente só possa fazer um programa. Com o Paulo era bom de falar durante vários programas. Quem sabe eu te chamo um outro dia para... Direi com prazer, tenho sempre um bom prazer, prazer estar junto. Muito bem, Paulo, muito obrigado por você ter vindo, um grande abraço e continue essa sua trajetória, né? Vitoriosa aí por muito tempo. Muito bem, fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br, justiça sem cedilha, hein? A propósito disso, o senhor Carlos Freire me faz a seguinte pergunta. O ministro relator determina a intimação da Defensoria Pública da data do julgamento. A intimação poderá recair sobre o defensor público da União? Que pergunta complicada essa. Me ajuda, você que é defensor público. Isso foi discutido recentemente. O ministro relator... o ministro relator, agora sim. É que o processo, a pergunta do telespectador é a seguinte, o processo sobe para o Supremo com um recurso da Defensoria Estadual, ou de São Paulo, ou do Rio. Certo. Quando chega lá em Brasília, os atos que vão ser praticados lá, do federal. Quem deve ser intimado? Durante muito tempo, achou-se que tinha que ser a Defensoria da União
porque exemplo do Ministério Público ela Certo. seria una e indivisível. Mas já se pacificou o entendimento o seguinte, que os estados que têm uma defensoria estruturada e têm representação em Brasília, como o estado do Rio de Janeiro, tem 8 defensores públicos atuando exclusivamente em Brasília, aí a intimação tem que ser feita no defensor público do estado que tem atuação em Brasília. Do estado onde o litígio geral. Vocês viram que a resposta do eminente criminalista foi melhor do que a minha. Bem, o maior juiz dos seus atos deve ser você mesmo, não a sociedade. Dalai Lama. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.